E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Porquanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, adoramos o seu nome, porque o Senhor é o dono da palavra, é do Senhor quem vem esta palavra. E portanto nós apresentamos ao Senhor aqui nessa noite, apresentamos cada família, apresentamos cada um dos irmãos, que, ó Deus, se relacionam, ó Deus, contigo e também com a tua palavra. Nos abençoe para que, ao sair daqui, saiamos edificados e conscientes de tantas coisas boas que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, pode sentar. Irmãos, quem tem família aqui? Que pergunta, né? Quem tem família? Tem alguém que não tem família? Todos têm. Todo mundo tem família. Não é verdade? Não há ninguém no mundo que não tem uma família. A família, ela é uma dádiva de Deus. Na verdade, Deus criou o mundo e todas as pessoas que estão no mundo, Deus criou para que fosse uma única família. Mas em algum momento esse projeto de Deus falhou. Não é que o projeto de Deus falhou, aconteceu alguma coisa no caminho que impediu que fôssemos de verdade uma família, uma única família. Vocês acreditam que o mundo inteiro é uma família só? Acreditam? Não, não é. Não é. Nós percebemos que alguém falhou nessa missão. E exatamente aquela pessoa que tinha o dever, a obrigação de administrar essas coisas, na condição de administrador, ele, por meio do egoísmo, falhou e, infelizmente, colocou alguma coisa que denegriu essa oportunidade de sermos uma única família. Para isso, então, Deus teve que fazer uma coisa. Deus criou a igreja. Deus criou a igreja para que por meio da igreja pudéssemos novamente ter famílias, ou melhor, células, familiares, que pudessem representar o seu nome, que pudesse glorificá-los e exaltá-lo como ele realmente merece. E por isso que a família é uma coisa assim que precisa, quando você vai formar uma família, automaticamente você precisa de cumplicidade. Você precisa de ter vínculo com aquela pessoa com quem você deseja de alguma forma estabelecer um relacionamento. E a cumplicidade é quando você caminha na mesma direção, dentro do mesmo projeto, mas o casamento em si, ele tem um segredo que muitas pessoas talvez não saibam. O casamento, ele tem dois objetivos. Um deles é alegrar você mesmo.
é satisfazer em ter uma companhia, uma pessoa ideal, uma pessoa idônea para que viva contigo. Mas existe uma outra coisa que muitas vezes nós não entendemos e não sabemos ou não procuramos entender, que o casamento ele visa um resultado. Ele visa um resultado. E quando nós nos submetemos por meio do conhecimento que nós temos a Deus para realizar um casamento, nós o fazemos tão somente por uma obediência menos. Porque você imagina que é fácil você submeter a uma responsabilidade contínua na sua vida, responsabilizando pela sua mulher ou sua mulher responsabilizando por você? Você acha que é fácil? Não é. Mas, no entanto, você faz isso em concordância com a palavra de Deus, porque você não pode andar por aí de qualquer forma, de qualquer maneira. E aí Deus estabeleceu a família para você. Mas quando nós formamos a nossa família, entra um outro lado que talvez você não entenda. Você está, talvez até sem imaginar, sem pensar, fazendo a vontade de Deus para que haja um resultado do seu casamento. Qual é o resultado que Deus espera? Nós encontramos aqui nesse texto bíblico. Não, veja bem o texto, no verso 15: não fez o Senhor um mesmo, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera. Qual é o resultado de um casamento abençoado? Os filhos. Os filhos é o fruto real e absoluto de um casamento. E qual é o objetivo desse fruto? É que ele tenha o DNA, ou melhor, os filhos carregam o DNA do pai para dar prosseguimento a uma descendência para Deus. E quando nós nos relacionamos e trazemos esse resultado para Deus, nós estamos de alguma forma cooperando com o reino de Deus, porque Deus está separando aqueles que querem e aqueles que não querem servir ao Senhor. Presta atenção, irmãos. O mundo, ele está vivendo dentro de uma lama podre. As pessoas em geral, elas estão submetidas a uma espécie de imundície generalizada. Ocorre que nem todo mundo que está vivendo dentro da lama é porco. Atenta para isso que eu estou dizendo. Há pessoas que querem sair da lama, não concordam com a lama, porque ela não tem um coração de porco. Quem gosta de lama é o porco. Mas quem não tem o coração de porco vai de alguma forma se esforçar para, na primeira
ele sair da lama. Estão entendendo? Qualquer raio de luz que vier em sua direção, ele vai se esforçar para sair dessa situação. E Deus nos tem tirado do meio da imundície, da impureza. Deus nos tem separado e pregado para nós um reino. Tem mostrado para nós que existe alguma coisa superior àquilo que o mundo é. Ele diferencia o seu povo. Ocorre que aqueles que realmente querem um resultado, ele então começa a manter vínculo, ele começa a se preocupar com esse dinamismo que faz você realmente ser diferente e apresentar resultado diferente para aquele que o chama. Às vezes nós fazemos até mesmo inconsciente, irmãos, mas nós estamos trazendo um resultado positivo ao Deus que nos chamou. É importante, quando você olha para as coisas que acontecem, você começa a perceber por que eu tenho esse compromisso, essa obrigação de me apresentar sempre a mesma mulher, ser fiel a ela, responsavelmente cuidar dela, ou vice-versa, tá, irmãos? Eu estou falando a responsabilidade que o homem tem com a mulher, mas que a mulher também tem com o homem, porque você não quer compartilhar daquilo que o mundo é e daquilo que o mundo vai ser assim que houver o juízo da parte de Deus para com o mundo. Então presta bem atenção. O mundo foi criado para se tornar uma grande família, e essa família não pôde dar continuidade para que fosse dessa forma como Deus quis, porque o diabo trouxe uma coisa chamada egoísmo. As pessoas passaram a viver de uma forma egoística, e o egoísmo separa as pessoas. O egoísmo não divide nada. O egoísmo quer tudo para si. O egoísmo, ele divide as pessoas, o coração das pessoas, as atitudes das pessoas, o comportamento das pessoas. E uma vez que isso acontece, tudo se dissipa. Não existe mais comunhão, não existe mais compartilhamento, nada mais acontece. Então foi a necessidade de Deus criar a igreja. A igreja, ela realmente traduz o coração de Deus para o objetivo final. Por meio dela, pelas instruções que nós recebemos, a nossa vontade é de formar a nossa própria família, de sermos fiéis à nossa esposa, ao nosso esposo, às vezes até com dificuldades, porque nós vivemos numa lama, mas aquele que é de Deus, ele não permite, ele não tem prazer de que haja respingo nas suas vestes. Ele vai sempre buscar ampliar a sua comunhão e a sua santificação diante de Deus, para fugir de toda maldade, porque a maldade é exatamente o que Deus quer nos separar dela. Deus quer separar você da sua maldade. Portanto, irmãos, relacionamento, seja com Deus. O primeiro relacionamento que nós devemos começar a ter é com Deus.
Porque quando nós relacionamos com Deus, Deus começa a trabalhar a nossa vida. Deus começa a mudar a sua forma de ver as coisas. Deus começa a mudar o seu comportamento. Deus começa a mudar as suas atitudes. E Deus começa a mudar a sua mente. A sua mente é o epicentro de onde necessita o começo das mudanças. A partir daí, nós ainda não encontramos o perfeito. Mesmo assim, nós não encontramos em estado de perfeição. Engraçado, né? Que Deus não está buscando pessoas perfeitas. Deus está buscando pessoas que querem ser perfeitas. Porque se Deus ficasse buscando pessoas perfeitas, Ele não ia achar. Olha para dentro de você. Deus está buscando pessoas que não concordam com a lama, que não aceitam a lama, que não aceita as suas vestes estarem respingadas na lama. Ela busca de toda forma fugir da lama, da podridão da lama que eu digo, irmãos, é a podridão do mundo. É o que o mundo é. Não há nada de bom no mundo. A Bíblia diz que no mundo jaz o que, irmãos? O maligno. Porque por meio do mundo o maligno domina, reina. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que aguardam o Senhor, renovam as suas forças, caminham como vencedores diante do Senhor, porque Ele olha sempre para Deus e diz: Deus, eu quero me relacionar contigo, eu quero andar contigo, eu quero ser do Senhor na minha vida, eu não quero compromisso com o mundo. É tão maravilhoso o nosso relacionamento com Deus. Às vezes você se pergunta: Deus, como pode o Senhor me aceitar? Como pode o Senhor me amar, gostar de mim, quando na verdade eu ainda sou tão falho? A obra não acabou, né, irmãos? A obra não acabou. A obra continua. Deus está operando na sua vida. Deus está agindo na sua vida para fazer de você no futuro parte do seu reino. Por quê? Porque você o deseja, porque você o quer, porque você não está compromissado com o mundo, você não tem atração pelo mundo, mas você tem atração para Deus. Você gosta de Deus. Gostar de Deus é uma maravilha, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque quando você ama a Deus de todo o coração, então você vai sempre em busca da luz. Porque você considera que a luz é melhor que as trevas, que a paz é melhor que a guerra, que a justiça é melhor que a injustiça, que a fidelidade é melhor que a infidelidade, que o amor é melhor do que o ódio. Você começa a sentir que todas essas coisas são valiosas para você, ainda que você tenha dificuldade em alguns momentos. O Senhor é o seu Salvador e o seu libertador. Amém? Amém? Então Deus, Ele olha para o nosso relacionamento com grande interesse. A sua família é importante para Deus.
eu quis falar mais, dando ênfase aqui à família. Você precisa amar a sua família. Amando a sua família, você está amando a Deus. Existem casamentos, tanto de pessoas que são de Deus, quanto pessoas também que não são de Deus. O problema é a compatibilidade entre os dois. Se existe compatibilidade para o mal, como uma pessoa que é má vai ter a oportunidade de ter compatibilidade com quem é do bem? Não tem, irmãos. É um casamento que não vai dar certo. Mas quando existe compatibilidade, vai dar certo. Seu marido pensa em Deus como você pensa? Seu marido ama Deus como você ama? A sua mulher ama Deus como você ama? Os seus filhos são vistos como um projeto de Deus? Você tem realmente a preocupação de que seus filhos sejam uma bênção para o Senhor? Mesmo que muitas vezes ele não esteja sendo uma bênção agora. Sabe, tem pais que sofrem com os filhos, né, irmãos? Verdade ou não? Às vezes ele toma rumos que não é a vontade do pai. Eu conheço um pai que é, por sinal, um pastor evangélico. O filho dele, aliás, ele deixou o filho dele morar na casa dele. Uma casa que estava desocupada, então o filho vai morar lá naquela casa. Aí ele foi. Chegando lá, ele, como ele mexe com drogas, é viciado em drogas, o que ele fez? Ele separou a casa no meio, anunciou uma parte e vendeu para comprar drogas. O cara tinha 30 mil reais, comprou metade de uma casa por 30 mil reais. O pai teve que entrar na justiça, ganhou a questão e agora tem que vender a casa para poder pagar o rapaz que comprou a parte. Você acha que esse pai ainda assim desiste do seu filho? Eu tenho certeza que ele não criou aquele filho para essa realidade, para esse filho. Ele vai orar por ele. Talvez um dia Deus quebrante o coração dessa pessoa. Conheço um pai que estava muito feliz na vida. A mulher dele aposentou, ele também aposentou com um bom salário. E a filha dele mora no mesmo lote. O que aconteceu? A filha foi lá, pegava o cartão do pai e fazia dívida porque ela tinha senha. Fez uma dívida de quase 200 mil reais. Mais do que isso ainda, pegou o dinheiro que a mãe tinha e gastou. Eu vi ele chorando. Vou ver que a sua filha fez isso com ele. Eu te pergunto, foi o que ele ensinou para ela?
Então nós temos, irmãos, várias situações. Mas o pai não perde de vista o seu filho, ainda quando faz as maiores atrocidades. Às vezes, aqueles que nós amamos enfia-se na lama. Se o seu coração é da lama, ele vai ficar na lama. Porque o porco adora a lama, né, irmãos? Você pode lavar o porco bem lavado. Pode colocar perfume nele. Pode colocar pedras preciosas no pescoço dele. Mas quando ele chega na lama, o que ele vai fazer, irmão? Ele vai falar: opa, eu não vou entrar na lama porque eu estou limpo e estou perfumado. Ele deita e rola. Aí é que ele vai deitar e rolar na lama, porque ele é da lama. Mas aquele que é de Deus, que tem o Espírito de Deus, talvez um dia ele até rolou na lama, mas o coração dele não estava lá. O desejo dele é consertar sua vida e andar com Deus e se preparar para que Deus seja glorificado em algum momento na sua vida. Então, irmãos, a nossa vida é uma trajetória. Precisamos, talvez até termos experiências amargas, mas nós não podemos perder nunca a nossa confiança no Deus que nos chamou. Nós precisamos de entregar resultados para Deus, que o nosso resultado seja ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E daí para lá é Deus e eles. Ensinar, ensinar, ensinar. Orar e ter, às vezes, até a necessidade de consagrar por eles, para que eles realmente se encontrem, para que eles não sejam da perdição, mas que eles sejam da salvação. Então eu gostaria muito que você, no relacionamento que você tem com a sua família, lembre-se, você tem um dever com Deus. Você tem o dever de levar seus filhos ao altar. Você tem o dever de realmente entregar os melhores resultados para Deus. Se preparando. Porque, irmãos, às vezes os pais, eles são temerosos a Deus, mas eles nunca se habilitam a pregar o Evangelho para Deus, aliás, para os seus filhos. Há pouco tempo, vou citar um exemplo vivo aqui, eu recebi uma ligação: pastor, vem aqui na minha casa, meu filho está assim, assim, assim. Eu nem estava com muito tempo de ir lá naquele dia. Falei, pô. Aí fui. E ali nós oramos, pregamos, né? E aí está olha aí, um irmão maravilhoso que aceitou Jesus, está aqui com a gente hoje. Estava na lama, né, irmão? Estava ou não estava na lama? Está aí hoje, servindo a Deus. Glória a Deus. Um pai que sentiu o baque. Ele viu a necessidade. E graças a Deus, em breve vai estar batizado em nome de Jesus, né, irmão? A glória de Deus. Então, irmãos, nós não podemos desistir. Vamos caminhar. Porque Deus é fiel com a sua promessa nas nossas vidas. E nós somos selados por Ele. Por que nós somos selados por Deus? Você sabia que a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo? E também nós temos em nós uma marca. Qual que é a marca que nós temos em nós? O sangue. Nós seremos identificados no meio de todas as multidões, porque temos a marca de Jesus Cristo e
e o selo do Espírito Santo na nossa vida, nós seremos sempre diferentes daqueles que se dispuseram a viver na lama com o porco. Nós somos ovelhas do Senhor, ovelhas do seu pasto. E onde nós estivermos, nós seremos conhecidos pelo Senhor. Fiquemos de pé.